Olá e sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje vou-vos trazer um caso que esteve parado e arquivado durante anos e anos, a fio, sem novas pistas, sem nada, e mesmo assim foi resolvido e da forma mais inesperada de sempre. Este é o caso de Tara Greenstead. Tara Greenstead nasceu a 14 de novembro de 1974, vivia em Ocala, na Geórgia, nos Estados Unidos, onde era professora de História no ensino secundário e adorava simplesmente o que fazia. Era conhecida na zona por ser uma ex-participante e vencedora de concursos de beleza que nos estados do sul dos Estados Unidos da América são muito frequentes. Embora já não participasse em concursos, estava sempre presente a ajudar outras adolescentes que neles participavam, em maquilhagem, roupa, apresentações e outras coisas. A família e amigos descreviam-na como uma pessoa extremamente afável, simpática e que adorava a profissão acima de tudo. No dia 21 de novembro de 2005, uma sexta-feira, houve um concurso de beleza em Ocala e Tara esteve presente como tutora de algumas participantes. No fim do dia, ainda foi a um churrasco em casa de um amigo, Troy Davis. Troy diz ver Tara a sair do churrasco em sua casa às 23h15 e a dizer que ia para casa, vestir o pijama e assistir a um vídeo do concurso desse dia. Na manhã do dia 24, uma segunda-feira, Tara Greenstead não apareceu no trabalho para dar aulas. Uma chamada foi imediatamente feita à polícia e deram-na logo como uma pessoa desaparecida. Quando a polícia chegou à casa de Tara, que ficava assim numa zona muito isolada da cidade, bateram à porta e ninguém atendeu. A porta estava trancada e cá fora estava o carro dela, à porta destrancado, a cadela Dolly, que também estava fora da casa, e um cartão de visita de um homem chamado Heath Dykes, que era um polícia. E o mais estranho de tudo, uma luva de látex entre a porta e o jardim. Quando as autoridades entraram dentro da casa, viram o telemóvel dela ainda a carregar, um candeeiro partido, restos do que parecia um colar rebentado e fechaduras e chaves novas em cima da mesa. Nem as chaves, nem a carteira e muito menos Tara foram encontradas. A polícia começou logo a investigar o desaparecimento, entrevistando imensa gente e recolhendo também análises de ADN de mais de 200 pessoas que foram entrevistadas para comparar com o ADN da luva de látex. No entanto, nenhum ADN coincidia. Apenas sabiam que o ADN da luva pertencia a um homem adulto e caucasiano. Depressa o caso parou no tempo. Apesar de terem algumas pistas e alguns suspeitos, nada veio dali, já que todos tinham alibis para essa noite. O caso foi arquivado. Em 2016, um podcast chamado Up and Vanish decidiu trazer de novo o caso à mente das pessoas. Ocala era uma cidade muito pequena e se calhar tudo o que o caso precisava era de mais reconhecimento. O apresentador Payne Lindsay tinha também família na zona e começou desde logo por consultar o processo arquivado de Tara, que é o maior processo da história da Geórgia. Tentou olhar para os nomes e contactar amigos e conhecidos para aprofundar algumas questões que se calhar na investigação foram olhadas com pouca atenção. Com isso, tentou falar com o grupo de maiores suspeitos já da altura da investigação, que eram eles. Marcus Harper, sempre o principal suspeito, era o ex-namorado de Tara e tinham terminado numa discussão fervorosa apenas dias antes do desaparecimento dela. Era um ex-polícia, mas tinha um alibi muito forte. Nessa noite esteve com um colega polícia em serviço num carro de patrulha. Anthony Vickers, ex-aluno de Tara, que as autoridades já tinham conhecimento.
Tinham recebido chamadas à casa dela já antes, quando Anthony tentava entrar à força em casa dela. Ele disse que tinham uma relação casual depois de ter acabado o secundário com ela, mas nunca se confirmou se isso era verdade ou não. Tinha estado num bar a ver um concerto na noite do desaparecimento de Tara. Heath Dykes, cujo cartão de visita estava à porta de Tara, na manhã dela ser dada como desaparecida, era um polícia de outra zona e amigo também dos pais dela. Durante esse fim de semana, a mãe de Tara ficara preocupada de não ter ainda contacto dela desde sexta-feira e pede a Heath para ir à casa dela para ver se está bem. Ele toca à porta e nada, e aí deixa o cartão de visita. No telemóvel de Tara, no dia 24, havia 20 chamadas perdidas de Heath Dykes. Era um homem casado, mas havia rumores e testemunhas que diziam que ele e Tara estavam a ter um caso e que ela acreditava piamente que ele ia deixar a mulher por causa dela. Nessa noite, diz ter estado o tempo todo com a mulher a ver um jogo na televisão. No entanto, nessa mesma noite havia uma chamada dele para Tara, que com certeza não foi feita à frente da mulher. E sendo ele polícia e vendo também que ela não estava em casa, como é que não alertou logo as autoridades, já que algo de estranho claramente se estava a passar? Jim Hickey, um homem com quem Tara tinha saído umas semanas antes, a quem ela nessa noite mandou uma mensagem a dizer "tenho frio", e ele não respondeu. Esteve a noite toda com amigos a ver um jogo. Todos estes suspeitos tinham alibis muito fortes e o caso, apesar de estar arquivado, começava de novo a ganhar forma. As pessoas iam falando e aceitando aos poucos falar também para o podcast e algumas informações novas vieram à tona ou foram mais aprofundadamente investigadas, como umas ossadas encontradas numa casa que sofreu um incêndio muito estranho que cães cadáver já tinham alertado para aquele local. Uma testemunha que diz ver uma carrinha preta nessa noite à porta de Tara, e-mails de Tara para a mãe do ex-namorado a dizer "se ele deixa as coisas assim, alguma coisa pode acontecer comigo". O banco do carro dela no lugar do motorista estava todo puxado para trás, como se alguém muito mais alto que ela tivesse conduzido o carro para a porta dela, onde mais tarde foi encontrado. Um homem que se tinha suicidado também por dizer que tinha visto coisas e que sabia quem tinha assassinado Tara, e deixou inclusive uma lista com nomes e outras coisas. As pistas começavam a chegar de todos os lados, amigos e desconhecidos de Tara, alguns com teorias, outros com rumores, mas o caso estava de novo nas notícias, 11 anos depois de ter acontecido. No dia 23 de fevereiro de 2017, o boom que toda a gente esperava chegou. A polícia anunciou que prendeu um suspeito depois de uma chamada que receberam com o nome dessa pessoa. O suspeito era Ryan Alexander Duke e 3 anos antes do desaparecimento de Tara tinha sido seu aluno. Segundo o mandato de captura, Ryan estava a assaltar a casa dela para conseguir dinheiro para drogas quando ela chegou à casa e o viu. Ele lutou com ela, estrangulando-a ou batendo com algum objeto pesado na cabeça dela, matando-a. Depois colocou-a no carro e removeu o corpo dali. Um mês depois, outra pessoa foi presa por estar associado também ao crime. Bo Dukes, amigo de Ryan e também ex-aluno de Tara, foi acusado de ter ajudado Ryan a livrar-se do corpo quando a queimaram numa propriedade que pertencia à família de Bo Dukes. Ryan era tido como um rapaz muito pacato e calmo, e a família diz que quando se envolveu com drogas e bebida é que realmente se tornou assim mais acelerado, mas que apesar disso nunca foi violento. A mãe dele diz que ele frequentemente tinha apagões de memória depois de beber ou de se drogar em demasia, e que depois não se lembrava de nada. Uma pessoa ligou para o podcast e disse que o irmão dela diz uma vez ter dado boleia a um rapaz que tentava ligar o carro e não conseguia em frente a um bar. Eles começaram a falar no carro e esse rapaz falou dos apagões que às vezes tinha e até disse: "Uma vez tive um apagão tão forte que quando acordei, um amigo meu disse que eu tinha matado uma pessoa." Hoje acredita-se que este rapaz seria Ryan, mas a pessoa que lhe deu boleia e podia ou não confirmar esta história, infelizmente já morreu. Bo Dukes era de uma família bastante abastada na zona de Ocella e com muita influência. Ele inclusive tinha membros da família direta na polícia. Depois da história de ele ser preso vir aos mídia, muitas mulheres apresentaram queixa contra ele de violação. Uma dessas vítimas disse que o conheceu no Tinder e em um dos encontros ele diz para ela fechar os olhos,
despe-a e venda-lhe os olhos e pede que se deite no chão. Ele começou a tirar-lhe fotografias e disse que aquela imagem dela inerte o excitava de alguma forma. Supostamente Ryan teria então assassinado Tara e ligou a Bo Dukes para o ajudar a livrar-se do corpo. Deitaram a carteira e chaves dela num contentor do lixo e seguiram para uma propriedade que pertencia à família de Bo Dukes, que era uma quinta de produção de nozes. Aí queimaram o corpo de Tara Grinstead, que segundo eles foi bastante difícil ao início, mas que depois o incêndio foi cedando. Bo Dukes testemunhou de livre vontade, assumindo essa parte de culpa no crime e dizendo que viu coisas horríveis naquela noite e que não sabe como é que conseguiu fazê-lo. Dizia que enquanto via coisas como o silicone do peito de Tara a queimar, que não parecia ser ele ali, parecia estar fora do corpo dele, apenas a ver por causa de um filme. Ryan, que primeiramente confessou o crime, agora diz que estava sob o efeito de drogas e que apenas contou o que o amigo lhe disse. Nesse mesmo ano de 2005, os dois estavam numa festa e bêbados contaram como mataram e se livraram do corpo de Tara Grinstead. Contudo, ninguém os levou a sério. A fatídica luva de látex à porta de Tara foi testada de novo e havia ADN de Tara e Ryan. Nem Ryan nem Bo Dukes estiveram alguma vez no radar da polícia, nunca sequer foram entrevistados. A chamada com a pista veio da mãe da namorada de Bo Dukes em 2017. Bo contou à namorada o que fez depois do podcast tornar-se viral e sentiu-se muito culpado e, segundo ele, entrou num estado depressivo muito profundo. A namorada desabafou com a mãe dela contou tudo à polícia, com toda a versão de Bo Dukes. Em março de 2019, Bo Dukes foi condenado a 25 anos de prisão por ter ajudado a ocultar e desmantelar um corpo. O julgamento de Ryan foi adiado, com petições em cima de petições a pedirem mais tempo para analisar as provas. Alguns restos mortais de Tara Grinstead foram encontrados na tal quinta, confirmando toda a história. Resta saber qual deles foi realmente o culpado do assassinato, se foi mesmo Ryan ou se foi Bo Dukes a tentar colocar-lhe a culpa. Tara Grinstead esteve sempre ali, na pequena cidade de Ocilla, à espera de ser encontrada e de uma resolução no caso. Quantos mais não estarão como ela à espera de uma resolução, de um gatilho que proporcione novas pistas ou um remexer na memória? Eu quis trazer este caso na consequência até do vídeo da semana passada, do caso do Rui Pedro. Acho que é um caso que nos ensina muito, como é que era um caso de uma cidade tão pequena em que toda a gente se conhece, em que quase não há crime, como a Ocilla, e como ela era quase uma pessoa modelo, não é? Tão simpática, uma professora, trabalhava para a comunidade, e de repente ela desaparece. Há pessoas que ouvem rumores, não é? Nesta festa em que eles dois estão bêbados e contam a história, e mesmo assim ninguém conta nada, não é? Porque pensam que eles estão bêbados e que simplesmente inventaram toda a história. Faz-me pensar, lá está, muito no caso do Rui Pedro, que também aconteceu em Lousada, ou seja, uma cidade muito pequena, e como se calhar alguém já disse qualquer coisa e se calhar também não foi levado a sério e isso nunca se soube. É incrível como é que um podcast, como é que trazer outra vez à memória das pessoas um caso, conseguiu resolver um caso que já estava parado há mais de uma década. É incrível. Não foi o trabalho do podcast em si, não é? Porque o podcast centra-se muito nas provas que já existiam, nos suspeitos que já estavam também listados na polícia e andou sempre ali à volta. Nem o Ryan Alexander, nem o Bo Dukes alguma vez foram levantados ali em questão, não é? Porque eles eram um dos milhentos alunos da Tara Grinstead e nem sequer nunca tiveram nenhuma relação assim de amizade muito próxima ou mesmo de namoro, como um deles supostamente teve. E é incrível saber como foi posta uma certa pressão nas pessoas que já se sentiam se calhar culpadas e essa pressão levou a que um deles desabafasse com a namorada, não é? E eu acredito que uma pessoa não consegue guardar um segredo tão pesado a este nível, a não ser que seja um psicopata. Mas eu acho que um crime assim da ocasião não é de uma pessoa psicopata, não é? Por exemplo, se foi mesmo o Ryan Alexander a matar a Tara Grinstead em sequência de ela ter aparecido em casa quando ele estava no meio do assalto, isso foi um acidente de percurso, não é? Ele não tinha intenção de a matar, ele estava ali a fazer um crime menor, que é um assalto, e depois com o pânico de a ver, e se calhar com as drogas também não ajudou nada, e matou, ou seja, isso foi mesmo um crime de ocasião.
e não acredito que o Rui Pedro, por exemplo, também não tenha sido muito diferente. Eu acho que uma pessoa assim sente-se sempre culpada quando o assunto vem à baila, principalmente se houver, por exemplo, um podcast que se vai ali focar numa cidadezita mesmo pequenina e toda a gente começa a falar daquilo e toda a gente começa outra vez a falar da Tara Greenstead e a imagem dela está outra vez em todo lado e eventualmente alguém confessou, não à polícia diretamente, mas eventualmente a confissão foi parar à polícia. Eu acho incrível como assim trazer os casos outra vez ao público pode ajudar na resolução e como não só estes casos nos servem de exemplo, como também nós temos quase um papel ativo na resolução destes casos. Acho incrível. E é este o caso da Tara Greenstead. Eu vou deixar em baixo o podcast, o Up and Vanished, está em inglês. E aconselho vivamente, porque eles na primeira temporada falaram muito do caso dela, mas depois na segunda temporada já falaram de um outro caso também, de um desaparecimento numa cidadezita também assim muito desconhecida. Deixem o vosso like e subscrevam ao canal se ainda não estiverem. Deixem nos comentários ideias de vídeos ou assim para eu fazer. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye!